Olá, sou eu, Lui, Faxinã por aqui mais uma vez para falar de orixá, sempre de forma bem simples. Hoje eu vou responder a comentários, vai ser muito legal, uma mensagem no YouTube, né? E nesse processo eu vou estar tentando explicar algumas situações que acontecem, né? Onde as pessoas têm aquilo como um poder sobrenatural, né? Entendem, né, como um poder sobrenatural, e é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes de entrar nesse bate-papo, está passando aqui pela primeira vez? Dê uma olhada na playlist, se achar que tem relevância para aquilo que você procura, se inscreva no canal. E a todos que continuem compartilhando, deixando o seu like, comentários, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá nesse universo de internet. Bom, eu quando consagrei Babalaô, isso em 2001, o meu propósito era ensinar jogo de búzios. Ah, mas Babalaô não joga búzio? Isso aí é um besterol que eu não entro nem no mérito, sabe? E eu comecei a ensinar. E ensinar gratuitamente. E isso até hoje, né? Hoje menos, né? Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando um pouco mais cansado, um pouco mais esquecido, um monte de coisa. E a gente vai ali devagarzinho tentando passar esse entendimento. Quando eu comecei nesses estudos, né, sobre jogo de búzios, era muita gente, tá? Muita gente curiosa, outras pessoas focadas realmente no entendimento, já eram pessoas ligadas às religiões de matriz africana, e assim eu fui seguindo nesses estudos. Um determinado dia, era uma mesa grande, estava cheio de gente, a maioria pai de santo, mãe de santo, em torno dessa mesa. E eu acredito que a gente ali estava na segunda ou terceira aula de estudo, uma coisa assim. Aí um pai de santo me pergunta: bom, Ifá, daqui uns 4 meses a gente já está jogando búzios, né? Porque eles queriam aprender Odu, de alguma maneira eles jogavam búzios lá no método, no entendimento deles. Aí eu olhei e falei: não, isso daqui, estudo de búzio, para a gente dizer que joga realmente búzio, são 4 anos estudando. Tá. Dei aquela aula, conversamos muito, foi muito proveitosa, mas na aula seguinte, lá, na semana seguinte, só foi uma pessoa, as outras não foram, né? E essa pessoa que foi, ela não era iniciada, né? Ela tinha uma convivência dentro de religiões de matriz africana, mas não era iniciada. Essa pessoa estudou comigo 14 anos, 14. Sabe? Hoje ela entende, olha o oráculo com muito mais cuidado que eu, tá? Já me superou nesse, né, no sentido da interpretação, criar formas de entendimento. Uma pessoa muito capacitada, hoje é iniciada, eu a iniciei, então é uma pessoa que avançou nesses 14 anos de estudo e me superou. Que o grande propósito dentro da religião de matriz africana é você superar, tá? Avançar com a cultura, avançar com o entendimento, sabe? Porque chega um momento que a gente dá uma estagnada mesmo.
Já lemos tanta coisa, aprendemos tanto isso, aquilo, vai dando uma preguicite. E aquele que nos acompanha, sabe, ele caminha não para desafiar quem o ensinou, mas para superá-lo, porque isso faz parte do processo e a pessoa avança. E outros virão que irão ali superando, e cada vez mais a relação da religião dos orixás com o leigo, com os outros que vão se aproximando, fica mais fortalecida, mais esclarecedora, tá? E é isso que procuramos trabalhar, tá? Então, nós, lá do processo, em algum, desbravando o caminho, né? Abrindo condições da gente trilhar numa estrada mais limpa, mais aberta, é que a gente vem aí construindo coisas novas nesses caminhos que já foram abertos. Então, o que a gente observa é que as pessoas vão atrás de algo sobrenatural, sabe? Algo do outro mundo, sabe? Onde a natureza não se explica, onde fala abracadabra e a coisa acontece. Então, muitas pessoas que estão ainda envolvidas nesse processo do sobrenatural e não compreendem a própria vida como algo espetacular, fora do comum, sabe? Elas vão, de alguma maneira, se amaldiçoando, se prendendo a tabus, a uma série de outras condições que vão tolhindo a sua capacidade de caminhar com clareza e enxergar com seus próprios olhos. Sabe? E, embora isso hoje ainda possamos ver na prática, né, pessoas buscando o sobrenatural, né, e esquecendo que a condição de uma bênção no orixá da sua vida é a capacidade que ela tem de se melhorar, sabe, de contribuir, e não de ficar sentada esperando que o sobrenatural lhe acolha, venha ali, olha. Porque, assim, Deus não derroga suas leis. Então, a gente precisa nascer, viver e morrer. Uma planta, ela pode vir de uma semente, ela pode acontecer de um enxerto, mas ela tem que crescer para dar frutos, né? Essa busca do sobrenatural impressiona a cabeça de muita gente, né? Elas não conseguem enxergar os seus problemas, as suas dificuldades a partir de um ponto comum, né? Ou seja, há um problema e eu preciso resolver. Quem busca o sobrenatural enxerga, há um problema, sabe? E alguma coisa precisa resolver, sabe? A interferência dos orixás, o ensinamento do corpo literário de Ifá, os Odus, sabe? São formas de alavancar em nós a condição de percebermos por onde devemos seguir, sabe? Mas ainda estamos presos a essa condição sobrenatural, né? Onde a palavra negativo deixa de ser um impulso para você observar e poder conduzir a tua vida sem tropeçar novamente, né? Porque caminhamos em espiral e as coisas vão se repetindo. Não, elas aguardam do outro, né, a condição de fazer algo sobrenatural para ela sair daquilo e ela continuar fazendo as mesmas bobagens de sempre. E eu falo isso tudo para responder a um comentário, né? Que uma pessoa fala que quando ela foi fazer orixá, né? A cabra ou o cabrito, né? O bicho de quatro pés que foi
ser oferecido para esse orixá, não sei, isso não está bem claro na minha cabeça, acabou morrendo, né? E em consequência disso, lá na frente, depois que ela faz santo, né, iniciou essas coisas todas, o pai vem a falecer. O pai carnal vem a falecer. Depois, num encontro com uma outra mãe de santo, e ela fala que fez esse orixá, a mãe de santo morreu alguém, aí ela diz que morreu meu pai, aí a mãe de santo se emociona, chora, e eu entendo assim, cada vez que esse orixá é feito, ou tentam fazer, alguém da família morre. E isso ainda me deixa um pouco espantada, porque isso não acontece. Tá? O fato de você estar recolhido e um bicho morrer, tá? Tem uma série de outras coisas que estão presentes naquele contexto, tá? Que precisam ser observadas antes de você dizer algo no sentido religioso. O estresse que esse animal passou, se ele tinha alguma doença, sabe, já ocorrendo. Então, uma série de coisas que podem levar um bicho a morrer. Ah, mas morreu dentro do barcão. Morreu dentro do barcão porque compraram e levaram para lá. Ninguém tem essa clareza de pensar dessa forma. Ah, mas meu pai depois falaram que morreu. Morreu. Isso não é nada sobrenatural, faz parte da natureza humana morrer. A gente não consegue explicar. A gente quer sempre um motivo para justificar a morte, né? Mas morreu. E a gente tem que passar por esse luto. Então, a religião dos orixás, infelizmente, em alguns ambientes, ela se torna perigosa, porque a curiosidade do ser humano, né, a capacidade que o Ori tem de aceitar tudo, né, é que leva as pessoas a essa condição de achar que o orixá dela é mais poderoso, não é o caso dessa pessoa, de achar que o orixá dela, se ela apontar o dedo, a pessoa derrete, né? E esse aspecto sobrenatural, né, que as pessoas criam, sabe, vão transformando a vida dessa pessoa em algo maligno, perverso, sabe? Que usa dessa artimanha de envolver Ori, sabe, e transformar as pessoas numa espécie de fantoche, impondo medo e uma condição falsa sobrenatural para que as pessoas acatem aquilo como verdade. Bom, do jeito que eu estou aqui hoje conversando com vocês, eu já faço isso há muitos e muitos anos. Tem muita gente que veio estudar comigo, como aqueles lá no início, que queriam, em 4 meses, virarem o bambambam da coisa do oráculo, né? De jogar. Eu sempre fui desse jeito, cético, como base de sustentação para aquilo que eu considero sagrado na minha vida e para aquilo que eu vou passar a informar outras pessoas, tá? Às vezes me chamam, tá doido? Às vezes falam que eu criei uma religião nova, porque eu, de certa forma, fico pensando e falo, cara, como eu sou burro. Dizem que eu criei uma religião e, porra, eu não criei nada, né? De pensar que quando eles falam, é uma religião que ele inventou,
É como se eu tivesse aí, sabe, criando uma fantasia na cabeça das pessoas. E a fantasia é aquilo que é mais simples de se entender, sabe? A negociação com o sagrado, se é que é uma negociação, é sempre do mais simples, sabe? Não é um bori fantasiado, sabe? Cheio de coisas, cheio de tererê, cheio de um monte de coisas que só servem de enfeite. Então, não busquem o sobrenatural na religião dos orixás, porque o Olodumare não vai derrogar suas leis. Tá? Você não vai fazer mágica. Você vai construir um caminho, assim é o Odu. Você constrói um caminho. Se há um erro naquele caminho, o Odu vai apontar na sua literatura onde é a prática daquele erro, porque o Odu está sempre enxergando lá de trás para agora. Então, os danos que foram causados lá atrás, por esse mesmo motivo, serão refletidos no dia de hoje, estarão ali representados. E a resposta lá atrás é a mesma para hoje. Então, é você conduzir a tua vida. O orixá fazem tanta confusão, criam tantos sobrenaturais no entorno de orixá, que as pessoas que estão de fora ficam perturbadas da cabeça, sabe? Às vezes querem se chegar, mas não, pô, ali tem um negócio que é meio que maligno. Então, gente, não tem nada espetacular, sobrenatural na religião dos orixás. O que existe é o apelê, né? É a construção do bom caminho, da boa cabeça, da conduta, né? Os orixás são bênção na vida das pessoas que querem levar para si e para sua família bem-estar espiritual, sabe? Isso tudo agregado a uma cultura linda, sabe? A meios simples de se lidar com a natureza e tudo que envolve essas energias, a condição de o primeiro passo é teu e o orixá caminha contigo, né? Eu busco isso para a minha vida, eu busco representar essa forma, eu busco ser o exemplo da minha família para essas e essas tais condições continuarem acontecendo, sabe? Não é vergonha nenhuma trabalhar no sentido de ganhar dinheiro e se tornar uma pessoa próspera, como também não há vergonha nenhuma em querer trabalhar assistencialmente. Aquilo que você busca, você tem o primeiro passo, o orixá te impulsiona. O Odu é que vai mostrar para você a direção que você precisa seguir. Se isso aqui está certinho para você, de boa, segue lá, tá? Se não tiver, dá uma ajustada aqui, para a direita ou para a esquerda, para você começar a se encontrar novamente. Mas as mortes que acontecem pelo meio do caminho, as doenças, né, fazem parte do contexto humano de nascer, viver e morrer. Sabe? E nesse nascer, viver e morrer, é que você, compreendendo o orixá verdadeiramente, é que você consegue se sacrificar pelo outro, se doar pelo outro, ajudar o outro, sabe? Você pode ser remunerado por isso? Pode, é o seu trabalho, você está ali aprendendo uma profissão, tá? E isso é que faz a diferença. Quando você tem esse aprendizado na mão, você quer se dedicar como sacerdote, você precisa realmente dispor do seu tempo para tantas e tantas pessoas e ali usar de todo o carinho e respeito possível para que aquele valor, para que aquela responsabilidade, para que aquele dinheiro que venha para a sua vida, sabe, seja abençoado. Então, não busque o sobrenatural na religião dos orixás. Busque aquilo que é prática de vida, aquilo que você pode fazer
o equilíbrio na receita desses remédios que você aprende a fazer, que chamamos de ebó, sabe, possa trazer um benefício para a vida de alguém. Agora, se alguém está recolhendo o bichinho, morreu, não faça disso um tormento na sua cabeça e nem faça disso um tormento na cabeça de ninguém, sabe? E isso só vai trazer problema. Não é hoje, nem amanhã, mas lá na frente vai trazer problema. Então era esse o bate-papo que eu queria ter para o dia de hoje. Estou muito feliz aqui, a gente caminhando para 36 mil inscritos. Na minha cabeça isso era impossível, eu só tenho que agradecer a vocês e que o Orixá nos abençoe sempre. Axé.